Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre toda essa situação que envolve Botafogo, John Textor e o planejamento para 2026. A gente sabe que todo mundo tem falado, todo mundo que conversa com pessoas dentro do Botafogo tem tido a informação dentro do clube que o ano de 2026 vai ser um pouco mais difícil, né? Em termos de investimento, de dinheiro, de grana, que a grana vai ser um pouco mais curta nessa temporada. E aí, na última sexta-feira, simplesmente, o GE trouxe essa matéria explicando exatamente sobre isso, sobre uma possível redução de 30% da folha salarial, que o Botafogo investiria mais em questões de salários e jogadores sem contrato do que muito em direitos econômicos e tudo mais, que é justamente o discurso que a gente tem ouvido dentro do clube. Mas o John Textor não gostou nem um pouco dessa situação. Quando fala de dinheiro, o Textor fica dói o ego, né, do Textor, né? E a gente sabe que quando é assim, né, aí ele sempre aparece e reage, né, de certa forma, para comentar o assunto. E dessa vez ele foi diferente, né? Na noite de sexta-feira, o Textor apareceu dizendo que, refutando a dificuldade financeira, que não tem nada disso, que o Botafogo está na briga, se tiver grandes nomes disponíveis, talentosos, o Botafogo sim vai estar na briga por essas contratações, né? E aí ele traz uma noção bem diferente de tudo que está sendo falado até das pessoas que trabalham diretamente para ele, né? A informação que circula, até a orientação que eles mesmos têm para trabalhar no mercado é diferente do que ele vem falando. Então, diante desse cenário, a pergunta que todo mundo se faz hoje no Botafogo dá para acreditar no que o Textor está falando sobre a questão de ter um 2026 forte, com muitas contratações, com um investimento? E sinceramente eu fico na dúvida. Assim, eu sei que muitos torcedores querem acreditar, muitos torcedores estão na linha de que o Textor até hoje sempre prometeu e pelo menos cumpriu parte das promessas, não de repente não prometeu e cumpriu exatamente aquilo que ele prometeu, mas ficou pelo menos muito próximo disso, né? Falava que ia ter investimento, fez investimento de certa forma, e é fato, né? Até aqui o Textor, aos trancos e barrancos, vamos dizer, não 100% perfeitamente, mas acabou sempre cumprindo, né? O planejamento que era de um Botafogo forte, né? Até aqui o Botafogo sempre foi forte, teve investimento, teve dinheiro, né? A questão não é o passado, né? Aqui a gente está pensando no futuro, no presente, no que vai ser o futuro a curto prazo do Botafogo. E aí é que a situação parece ser diferente por conta de toda a crise societária que estão envolvendo, por conta do Lyon, que dinheiro que foi para lá e não voltou, e agora não tem mais o dinheiro, e agora são contas únicas. Então ele tenta manter um cenário, uma narrativa de que tudo está sendo como sempre foi, né? Todos os anos foram iguais aqui na SAF, segundo ele diz. O Botafogo teve sempre que procurar dinheiro e sempre acabou encontrando dinheiro de alguma forma. A gente sabe que a história não é bem assim, né? É evidente que nem sempre o Botafogo já iniciou a SAF com muito dinheiro. Não, iniciou a SAF com dinheiro suficiente para tocar um projeto honesto. E foi assim em 2022, foi assim em 2023, né? E a situação mudou completamente depois da aquisição do Lyon. E aí, com o dinheiro disponível do Lyon, o Botafogo aí sim, né, fez grandes contratações, como Luiz Henrique, Almada, né? Você fez investimentos muito altos e acabou tendo resultado dentro de campo, e da qual todo mundo é grato e jamais vai ser esquecido. Para 2025, ainda com o Lyon, mesmo que em fase final, né, de parceria, né, já dando sinais de que daria problema, o Botafogo ainda fez um 2025 muito forte, né, investiu mais de 500 milhões em contratações, né, e foi um Botafogo que investiu bastante. A questão é se para frente vai ter essa condição, né? Não é o que ele fez até aqui. O que foi feito até aqui foi muito dinheiro investido, né? Foram resultados em campo muito legais. A questão a partir de agora é se ele vai ter a condição de manter esse tipo de investimento. Ou vamos voltar pelo menos para o que era o início da SAF, até ali 2023, né? Dentro do clube,
quando a gente conversa com pessoas dentro do clube, a informação é justamente essa. Olha, vamos ter dinheiro para uma folha salarial decente, vamos ter possibilidade de oferecer salário alto para alguns jogadores, manter outros bons jogadores por aqui, e a gente vai tendo criatividade e utilizando muito do scout, né? Já aqueles jogadores de scout que a gente conhece pouco, mas que são jogadores que podem entregar muito. A gente viu muito isso até 2023 no Botafogo. Aconteceu também em 2024, algumas apostas deram certo, mas ali também tivemos jogadores mais caros, né? Que o Botafogo aí não é tanto o nível de scout no caso de descobrir jogador. Também teve, né? A gente continuou sempre fazendo um trabalho. Só que agora a gente passa a voltar a depender disso e não ter o dinheiro para grandes investimentos. Esse é o cenário que está desenhado dentro do clube. Só que o único que não confirma e o único que mostra que vai ser diferente é o próprio Textor. E aí, amigos, vale dar aqui, nesse momento, abertura para a gente ler exatamente o que falou o Textor, porque ele é o dono da SAF. Né? Se ele está falando, o mínimo que a gente pode fazer é escutar. E depois a gente tira as nossas conclusões se dá para acreditar ou não no que ele está falando. Mas que ele tem que ser escutado o que ele está falando, sim, e vamos fazer isso. Vamos ver o que ele falou aqui. John Textor se pronuncia e não descarta investir alto em reforços no Botafogo. E ele diz, se houver talento disponível no mercado, vamos competir por ele. Aqui vamos, sem passar a questão aqui do GE que a gente já falou, vamos diretamente aqui para a aspa que ele fala, né, no Instagram. Ele faz essa postagem aqui no Instagram. A gente cita aqui a matéria do GE porque ele cita nominalmente, inclusive, os repórteres que escreveram a matéria, dando a entender que o Botafogo vai depender muito de jogadores em fim de contrato, que vai fazer muitas contratações nesse sentido e não necessariamente vai fazer apostas financeiras grandes, contratações com direitos econômicos. E aí ele fala, pessoas muito legais, a Bárbara e a Jéssica, né? Mas eu não sabia que elas estavam administrando o departamento de futebol. Essa reportagem é uma loucura. Claro que gostaria de reduzir os salários, mas se houver talento disponível no mercado, vamos competir por ele. Decisões inteligentes levam a título. E aí, complementando aqui, dando contexto, né? De acordo com a reportagem do GE, existe a necessidade de enxugar a folha salarial em 30% para o ano que vem. Do atual elenco do Botafogo, apenas Marçal, que negocia a renovação, Cuiabano e Mastriani emprestados têm contrato terminando em dezembro. Ou seja, o Botafogo teria então que encontrar algumas soluções, e aí, segundo o GE e a informação que eu também tenho dentro do clube, é que essas contratações viriam a partir de oportunidades de mercado, de jogadores que estão sem contrato, possibilidades de empréstimo, e que nem tanto teria tanto dinheiro para fazer investimento. E aqui o texto, né, como a gente pode ver aqui, né, ele usa o print da matéria do GE, e aqui em vermelho, né, ele escreve justamente o que traduzido aqui na matéria do Fogão.net. Bom, é aquilo que a gente já vinha falando aqui, né? O Textor está ignorando, né, o que está acontecendo no clube que ele mesmo comanda, né? A orientação no departamento de futebol é essa, né? Isso quer dizer que não vai pintar nenhum reforço? Não. Por exemplo, em 2023, nós fizemos muito isso, né? A gente contratou um monte de jogador em fim de contrato, montou um elenco com custo-benefício muito baixo, né? Assim, muito alto, na verdade, né? Um custo muito baixo, né? Jogadores que entregaram muito e custando muito pouco. E eu acho que isso pode acontecer de novo agora a partir de 2026. Mas mesmo naquela época, o Botafogo colocou dinheiro, por exemplo, um pouco, para trazer o Tiquinho na época. Botou um dinheiro, na verdade, foi lá e fez apostas como o Segovinha, como o Diego Hernandes. Então, esse nível de aposta, eu acho até que pode continuar acontecendo, até porque a roda precisa girar. O Botafogo precisa continuar trazendo jogadores para valorizar e continuar vendendo. O projeto do Textor passa por isso. Então, esse nível de jogador, eu acredito que a gente pode continuar fazendo. O que eu não acredito são jogadores no nível de Danilo, de Arthur Cabral, de Santos, de Almada, de Luiz Henrique, né? Jogadores tudo na casa dos 15 milhões de euros para cima, né? Esses jogadores, esse tipo de jogador eu não acredito que a gente vai ter no elenco em 2026. Nenhuma contratação nova nesse sentido. Pode manter o Arthur Cabral, pode manter o Santos, né? Mas uma chegada de novos jogadores nesse nível, eu acho que não. E aí o Textor, evidentemente, ele sabe exatamente o que ele vai fazer.
O que ele vai conseguir ao dar essas declarações? O Textor está longe de ser bobo, o Textor está longe de ser ingênuo. Quando ele está dando essas declarações, ele sabe que ele está atingindo uma grande parcela da torcida que ainda acredita nele, né? E por que ele faz isso se isso, por exemplo, tem uma chance pequena de acontecer? Gente, a gente está vivendo um momento de muitas dúvidas, né, na crise societária. O Botafogo Social, hoje, tem motivos. O Textor não cumpriu o contrato 100%. Então o Botafogo, se quisesse acionar o Textor na justiça para fazer, que nem o Vasco fez no Pedrinho, né? O Pedrinho fez no Vasco, e tomar o clube para si próprio de novo, o Botafogo hoje poderia fazer. Só que o Botafogo tem interesse em fazer isso? No momento, é bom para o Botafogo fazer isso? O Botafogo entende que não. Por que o Botafogo entende não? Primeiro, que o Botafogo tem um bom contrato assinado com a Eagle. A Eagle tem que cumprir o contrato com o Botafogo. O Botafogo se prende nisso. O Botafogo entende que nesse momento, como não tem um outro investidor, como não tem um outro comprador nesse momento, o melhor é seguir do jeito que está. E faz sentido, né? E faz sentido. Só que o Textor, ao manter esse tipo de declaração, ele tem para ele o cenário ao seu lado. Porque o torcedor fica empolgado, o torcedor fala, não, o Textor tem dinheiro, ele vai continuar contratando, e aí ele meio que interdita o social. Mesmo que o social tome essa decisão de querer tirar o Textor, hoje ficaria uma pressão forte para o social fazer isso, né? O clube teria dificuldade em fazer isso, porque a torcida fala assim, porra, agora que o Textor falou que tem dinheiro, vocês vão tirar ele, não sei o quê. E aí cria uma pressão forte. Então o Textor, quando ele faz esse tipo de declaração, criando essa pressão e colocando essa luz nesse assunto dessa forma, ele tem um interesse claro em cima disso. E eu acho que é uma pena utilizar o torcedor dessa forma. Eu torço muito para que ele tenha realmente encontrado um investidor bom o suficiente para botar uma grana no Botafogo e o Botafogo continuar tendo dias de glória, como tem sido os últimos anos no Botafogo. Esse ano o Botafogo foi um pouco abaixo, deu uma decepcionada, mas tá longe de ser um ano ruim em termos de esportivos, né? É um termo que o Botafogo pode, sabe, conviver bem com tudo que está acontecendo, né? O Botafogo não precisa ficar desesperado com um sexto colocado, né? Uma sexta colocação. Mas pensando no futuro, pensando em tudo isso que está acontecendo, né, fica difícil de hoje alguém tomar alguma atitude contra o Textor, porque até aqui o Textor fez. Será que ele vai continuar fazendo? Será que ele vai continuar tendo força para fazer o que tem que ser feito? E essas são as dúvidas para o futuro. Então a gente fica esperando para ver o que vai acontecer, se o Textor vai conseguir realmente tirar mais uma da cartola, se o Textor vai continuar realmente conseguir fazer encontrar mais um investidor de última hora. Eu acho que essa é a única solução para o Textor de fato conseguir fazer o que ele está prometendo. É uma chance muito pequena disso acontecer, e eu não gostaria de enganar o torcedor nesse sentido. Não existe chance nenhuma disso acontecer? Não, porque o Textor pode encontrar um investidor de última hora. Isso. É apenas aí que existe a possibilidade do Botafogo se manter completamente forte, fazendo contratações muito boas e tudo mais. Existe esse parceiro? Hoje ninguém que trabalha no clube, ninguém que tem acesso ao Textor trabalha com essa possibilidade. Hoje ninguém. Todo mundo trabalha com um realinhamento, com reajustes na folha salarial, com contratações de baixo custo. Então nada indica que o Textor esteja falando algo que esteja realmente certo. Eu acho que, como sempre, o Textor aposta, dobra a aposta, joga lá no alto. E isso é uma pena quando você envolve o sentimento do torcedor. Eu sempre gostei do Textor, eu gosto do Textor como pessoa, converso com ele, me dou bem, mas eu não gosto desse tipo de situação. Você usar a boa vontade do torcedor para pressionar dirigentes, briga política, você usar a boa vontade do torcedor para não ficar feio para ele, eu acho muita sacanagem. Eu acho muita sacanagem e eu espero que realmente isso não aconteça, porque o que eu não gosto é de ver a torcida sendo usada, sabe? Essa é a minha maior preocupação nesse momento. Sempre tive essa preocupação de alinhar a expectativa com a realidade. E o Textor dessa vez, sabe, deu uma declaração no sentido de que ele novamente aposta tudo. Ele está dobrando a aposta. Se o Botafogo, se ele não conseguir um novo parceiro financeiro, seja ele novos sócios para Eagle, seja ele o Marinakis, o grego lá que ele falou que tinha, que até agora não aparece,
não vai conseguir cumprir essa promessa. Se ele não conseguir esse novo acordo, novo sócio, ele não vai conseguir cumprir a promessa. E aí, quem vai sofrer é o torcedor do Botafogo e é tudo que a gente não espera. Meus amigos, amanhã estamos de volta com live nesse domingão. Um beijo pra vocês. Tamo juntos. Um beijo. Não levem pro coração. Eu realmente, se vocês não concordam, se você ainda acredita cegamente no Textor, não leve pro coração. Eu tô realmente só preocupado com a torcida do Botafogo e nada mais, sabe? Eu acho sacanagem utilizar a fé da torcida. É apenas isso, sabe? Eu torço muito para dar certo. Eu torço muito para em campo ter alguém com dinheiro e colocar dinheiro no clube e a gente continuar fazendo as novas contratações. Hoje, no entanto, no clube, pouca gente trabalha com essa hipótese. Para falar a verdade, só o Textor trabalha com essa hipótese. Vamos ver se ele vai conseguir dar certo depois de tudo isso. Vamos torcer. É o que nos resta. Valeu? Beijo a todos, tamo juntos. Valeu.